Estamos todos aqui juntos para receber ele, Marcelo Coutinho, na nossa transmissão. Tudo bem, Coutinho? Fala, meu amor, tudo bom? Tudo bem, seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem. E aí, pilotando? Brilhando? Tô assumindo por aqui, viu, Sempre. Coutinho, esses dias. Um pouquinho nervosa, mas tá indo. Vamos nessa, então, Coutinho. Quero pedir primeiro a sua análise pro Ibovespa, também mini índice e mini dólar, Coutinho. Bora, vamos lá então. Boa tarde, pessoal, aqui eu de novo. O mercado mudou pouco, né? Então voltamos aqui no caso do mini índice no 57.630, estamos ali praticamente no mesmo ponto, ou seja, cruzamos na barra das 9, 10, 11 e agora para a barra do meio-dia. Então a gente está praticamente parado, mercado primariamente baixista, atento day traders de plantão ponta comprada do índice, mas de novo, formação gráfica ruim, então eu iria mão leve ou eventualmente até estaria fora. Dólar eu refiz o gráfico, coloquei ele de forma mais didática. Em amarelo, fundo no 28, topo no 58, dólar lateralizado, sem grandes alterações também, formação gráfica também desfavorável. Nota que no caso do dólar você tem essa resistência te incomodando aqui, ó, ela vai de novo, né, apertando e afunilando o movimento para baixo, e aí fica mentiroso porque eu tenho índice para baixo e dólar para baixo, então assim, os dois direcionalmente no curto prazo são baixistas, então um dos dois aqui pode inverter. Novamente fique com bastante cuidado. E no gráfico de 4 minutos, que eu sei que o pessoal gosta, né, o intraday bem curtinho, olha só, no índice não tem absolutamente nada para fazer, né? Baixista, lateralizou, começou a subir aqui para posterior queda. Não tenho figura gráfica. Dólar no gráfico de 4 minutos, também absolutamente nada. Subiu, lateralizou, perdeu, volta para o 0 a 0. Então agora eu acho que eventualmente descarrega um pouquinho na mão, eventualmente fica fora e foco na TC News. Obrigada, Coutinho. E é claro que a gente continua a repercussão aqui do que envolve o Banco Master, a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e que envolve questões de liquidez, também fraudes que levaram à prisão do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Coutinho, pensando nisso, a gente passa agora para a análise gráfica dos bancos. Vou pedir para você colocar na tela os principais bancões, os 4 bancos, mas antes disso eu quero compartilhar uma notícia aqui do Banco do Brasil, que não tem a ver com essa questão envolvendo o Banco Master, mas vale a pena a gente trazer também. O Banco do Brasil aprova 261,63 milhões em remuneração antecipada a acionistas. Vou pedir para o Lucas trazer mais algumas informações e a gente segue com a sua análise, tá, Coutinho? O Banco do Brasil comunicou nesta quarta-feira que aprovou no último dia 10 a distribuição de 261,63 milhões de reais em remuneração antecipada aos acionistas, sob a forma de juros sobre capital próprio JCP, relativos ao quarto trimestre de 2025. De acordo com o fato relevante do Banco do Brasil, os valores serão pagos no próximo dia 12 de dezembro, tendo como base a posição acionária de 2 de dezembro, sendo as ações negociadas como ex a partir de 3 de dezembro. Sua análise, Coutinho. Bora lá. Pessoal, tá na tela, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander. BBDC4. Aqui eu tô pegando mais macro, tá? Não tô muito na parte do FIBO e tal, só pra gente ver contexto, já que a ideia aqui é ver impacto de mercado em si. Quando você olha a Bradescão, 1 no 9 e 1 no 0, leve correção, gráfico diário, o Bradesco dá uma desacelerada, mantém viés altista. Cola o stop, sem grandes alterações, eventualmente corrige na casa de 1 no 8,50, posterior alta, tudo sob controle, não tem problema ali por enquanto. Itaú, mesma coisa, R$40,14, curto prazo desse cara, eventualmente leve queda posterior alta, correção de Itaú um pouquinho mais pesada, na casa de 38,50, também para inflexão, permanece viés altista. Santander deu uma bela de uma esticada, também desacelera, eventualmente abaula para continuar subindo, não tem figura de reversão. Já BBAS3 é outra história. Esse aqui a gente vai dar um zoomzão. Por quê? Porque o gráfico de BBAS3, ele tá muito parecido com o gráfico de NVIDIA. Como o gráfico de NVIDIA eu cantei que era para baixo, o gráfico de BBAS3 também. Então nota que BBAS3 estava tudo sob controle, bonitinho, mantinha uma tendência de alta, inclusive, só que agora esse cara pegou e resolveu reverter. Então ele começa a fazer topos descendentes, começa a funilar, começa a estrangular o movimento. Então esta formação, que é a formação, isso aqui é exatamente o mesmo gráfico de NVIDIA, que é uma formação baixista. Então, por favor, comprados em BBAS3, fiquem atentos. Não pode perder 21,38, se perder azeda, e aí vai te levar a R$20,02.
Muito obrigada, Coutinho. Agora a gente parte para o setor de saúde para a gente trazer aqui, quero puxar o gancho dessa questão do Banco Master, que envolve oncoclínicas, por isso eu vou te pedir essa análise, Coutinho. A empresa ela tem exposição aos CDBs do Banco Master, então a gente sai de bancos, vai para a saúde usando esse gancho e eu trago essa informação aqui. Oncoclínicas homologa aumento de capital no valor de 1,415 bilhão de reais. Matéria do Felipe Moreira no portal Infomoney. O Lucas tem mais informações. O Conselho de Administração da Oncoclínicas aprovou nesta terça-feira a homologação do aumento de capital social da companhia, mediante a emissão de 471.514.000 ações ordinárias pelo preço de emissão de R$ 3,00 por ação, totalizando um montante de 1,415 bilhão. Em decorrência da homologação da operação, o capital social da companhia passou de 3,14 bilhões de reais, dividido em 661.414.000 ações ordinárias, para 4,56 bilhões de reais, dividido em 1 bilhão 132 milhões de ações ordinárias. Sandra. Obrigada, Lucas. Sua análise, Coutinho. Quando você olha para o gráfico de oncoclínicas, não tem muito o que fazer, né? E aí, graças a Deus, o mercado nesse ponto ele é sempre soberano. Então você olha, por exemplo, para o papel, né? Pivôzão de baixa, baixista, não tem nem o que falar. Bateu no 2,73, subiu. Bateu no 1,85, lateralizou. E agora, se você der um zoomzão aqui, ó, esse cara já começou a escorregar. Então, cota R$ 1,71. O objetivo desse cara rumo ao pó, 0,42. É lógico que para chegar lá tem bastante coisa no meio do caminho. Mas, de novo, é aquele mesmo exemplo que a gente usou para Hapvida, né? Você tem movimentos muito agressivos, você pelo menos espera que esse cara bata no suporte, faça lá uma comprinha especulativa, repique e o papel respire. Como o fundamento está muito pesado para ambos, Oncoclínicas foi a mesma coisa. Nota que Oncoclínicas bate na 1,85 e não tem respiro. Então você vê aqui o gráfico está em escala semanal, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas, tá? Você tem agora, em função do processo do Banco Master, praticamente é o candle desta semana que seria afetado, pelo menos de forma direta em função da notícia, e não tem nenhum sinal de recuperação. Então, comprados, mal comprados, o viés do papel permanece baixista, e de novo, à medida que esse cara se afasta de 1,85, rumo 0,42. Coutinho, vamos aproveitar que a gente está no setor de saúde, também você mesmo mencionou a Hapvida. Vamos colocar no gráfico e analisar graficamente o papel. A gente viu uma queda expressiva de 40% na semana passada e a gente segue repercutindo, portanto, sua análise de Hapvida, Coutinho. A mesma coisa, Sandrinha. Olha só, quando você olha para a Hapvida, é assim, né? O papel tomou a pancada aqui, né? E aí, de novo, você imagina um leve repique, né? E nada, assim, o papel ele gapa no dia seguinte, faz um gap de alta, e aí chumba o intraday desse cara para baixo, e o intraday desse cara vai descendo. Agora tá no 0 a 0, sobe 2%, que não significa absolutamente nada. A Hapvida diferente de Oncoclínicas, que tem baixo valor unitário, esse aqui ainda tem espaço para se movimentar em termos de vol, ativo cota 17,29. Mas a formação gráfica dele, se você jogar esse cara no semanal, é praticamente o mesmo gráfico, ou seja, Hapvida perdendo o no 627, que a priori é o que vai acontecer, o objetivo desse cara passa a ser R$ 7,48. Se você joga no gráfico de 60 para você ver o intraday do movimento, ele só piora, né? Então você tem um topo mais baixo, um topo mais baixo, e ele vai afunilando, ou seja, a probabilidade desse cara rasgar para baixo é enorme. Então, por favor, defenda abaixo de 1,627. Obrigada, Coutinho. A gente traz uma informação também sobre a Hapvida, a matéria que foi publicada hoje no Valor Econômico. Gestora SPX anuncia a venda de participação na Hapvida. Mais detalhes, Lucas. A SPX, Gestão de Recursos, informou ao mercado na noite de terça-feira que em negociações realizadas ao longo dos últimos dias, os fundos sob a sua gestão venderam participação relevante em ações ordinárias da Hapvida, passando a deter 18.734.000 ações ordinárias. O que representa isso? 3,73% desses papéis da empresa de planos de saúde. Agora os fundos possuem 5 milhões de ações ordinárias em aluguel tomado, 53 mil opções de compra e 2,3 milhões de instrumentos financeiros derivativos com previsão de liquidação
exclusivamente financeira, referenciado por ações ordinárias da Apvida. Segundo a SPX, não há acordo ou contrato regulando o exercício de direito de voto ou a compra e venda de valores imobiliários da Apvida pelos fundos geridos pela SPX. Muito obrigada, Lucas. Coutinho, a gente já analisou a Apvida, mas ainda no setor de saúde, chama a atenção também Dasa. Dasa avança nesse momento 9,80% aos R$ 2,69. Ontem nós conversamos aqui com o Lucas Ullig, ele tem posição em Dasa, acha assim que é uma boa tese, um bom case. Agora, olhando no gráfico, Coutinho, qual a sua visão para Dasa 3? Olha só, falamos de Dasa no manhã, pessoal, e aí eu vou reiterar aquilo que eu comentei. Dasa, o ativo cota 2,69, sobe 10%, 9,8%, só que a 2,58, esse cara tem um ponto de inflexão, que é uma terceira linha. Então, assim, comprados, beleza, bem comprados, tudo sob controle. De novo, reitero aquilo que eu também falei exaustivamente pela manhã. Bateu na primeira linha, lateralizou. Bateu na segunda linha, lateralizou. Bateu na terceira linha, ou ele lateraliza ou ele cai. Então, colo stop. Se cair, você foi estopado ou estopada na máxima, saiu no lucro. Se continuar subindo, beleza, skin in the game, você ainda está no jogo. Então, por favor, defendam a sua posição em Dasa, porque este ponto é um ponto de inflexão. Esse cara poderia cair e aí você vai começar a devolver. Coutinho, vou aproveitar o setor de saúde para a gente abrir pedidos da audiência que tocam nesse setor. Análise de Blau 3 para o nosso ouvinte, Coutinho. Blau 3 agora recua 0,16% aos R$ 12,20. Vamos dar uma olhada em Blau. Graficamente ruim, né? Você tem essa linha que a gente pode tirar, eu não preciso dela. Basicamente, Blau, você tem um longo canal. Eu olho para esse gráfico aqui, eu lembro de, sei lá, Suzano. Né? Então assim, longa alta, movimento harmônico, depois longa queda, depois longa alta, depois longa queda, o papel simplesmente oscila. O que piorou muito para Blau é que quando você pega o curto prazo do papel, ele de novo vai para um triângulo descendente, ou seja, quando sobe, sobe menos, quando sobe, sobe menos. Então você tem um primeiro topo a 14, o segundo topo a 13, depois ele faz um novo topo a 12,95, então você vê que o papel ele vai perdendo força. Isso aqui, de novo, é um movimento de convergência baixista, este pedacinho do gráfico é o pedacinho de Nvidia, então de novo, perdeu R$ 12,18, aí você tem fundo. Agora que eu lembrei por que eu estava usando aquela linha, era para falar qual era o fundo desse movimento, R$ 11,23, então por favor, comprados em Blau, mal comprados, defendam a sua posição. Para o Lucas Santos de Minas Gerais, Coutinho, Fleury FLRY3, queda agora de 0,19%, R$ 15,61 por papel, Coutinho. Vamos dar uma olhada nesse cara. Esse aqui faz um tempão que a gente não olha. Deixa eu só ver o que está acontecendo com ele. Tá bom. Fleury ficou restrito aqui a 16,18. A gente primeiro vai dar uma limpada. Na verdade, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar tudo fora e fazer de novo. Pronto. Fleury está lateralizado. Parte superior do gráfico, distribuição. Região de venda. O gráfico dele, pianinho. Bate na parte superior, cai. Bate na parte inferior, sobe. Praticamente um movimento harmônico, né? Então, harmônico de alta, harmônico de baixa, harmônico de alta e agora harmônico de baixa. Então, não tenho figura gráfica para Fleury. Fleury agora cai 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias úteis, ou seja, tenho 6 candles já direcionalmente para baixo e esse cara não está querendo dar moleza. Então, a priori, Fleury é para baixo, ainda que não tenha figura gráfica, por favor, também defendam suas posições. Obrigada, Coutinho. Para a gente finalizar esse setor, 2 pedidos. RD Saúde, queda agora de 0,17% aos R$ 23,61. E na sequência também Redditor, agora recuando 0,20%, começando com RD Saúde, Coutinho. Me ajuda com RADL3. RADL3, obrigado. Raia Drogasil, que eu sou da velha guarda. Antiga Raia Drogasil. Eu sou da velha guarda. O ativo cota 2361, sobe bem, tá? Ele de novo, pessoal, hoje é o dia da aula. Bateu 2295, lateralizou, subiu. Ativo cota 2361, próxima linha do FIBO, 2443. Então assim, comprados, bem comprados, defendam sua posição. O candle de hoje, ok, desacelera, não diz muito, mas mantém viés altista. Seus pontos de foco, 2443 e a última linha, 2683. Então, por favor, cole. Aqui o curto prazo, envelopão, sobe, lateraliza, sobe, tudo sob controle com o papel. Só defenda no 2443. Depois, com relação a Redditor, quando você olha para esse cara, esse aqui era o leve queda posterior alta. A gente ainda está
na queda. Então nota que esse cara ainda está caindo, a gente está aguardando o movimento de reversão dele. O movimento de reversão dele específico, se você quiser cravar um valor, é 44,58. A gente está inclusive praticamente em cima dele. Nota que o candle de ontem já deu uma desacelerada. Eventualmente você tem o retorno a partir de hoje. Pode fazer uma comprinha se quiser, coloca o stop curto, tá? Porque você já está no meio do movimento, mas deveria ser daqui para cima. O objetivo de Redditor seria retestar o 48,41 e aí, se tudo der certo, 50,54. Obrigada, Coutinho. Aqui no nosso chat, um abraço para o Aurélio Moreira, o Salafará comentando aqui também, o Ezequiel. O Praça de olho em MBRF, vamos anotar esse pedido. E também aqui o Fábio Roberto falando de Blau. Tem gente pedindo Banco Inter, BB Seguridade por aqui também, o Alexandre Tomás. Todos esses pedidos a gente anota e assim que possível a gente traz aqui também com a participação do Coutinho. A gente vai agora, partimos para a composição do índice. Vamos dar uma olhada em quem mais avança nesse momento, o nosso top 3 de alta. Em primeiro lugar tem Braskem avançando 3,37% aos R$ 8,27. Na sequência, Lucas, segundo e terceiro lugar, quem tá nessa posição? Smart Fit e Apvida. Coutinho já trouxe a análise de Apvida, então a gente pode partir pro top 4, né? Mas vamos consolidar a informação primeiro aqui. Na segunda colocação, nós temos Smart Fit, SMFT3, R$ 24,31 é o preço tela do ativo, avança 1,89%. Apvida, só pra gente consolidar a informação, R$ 17,27, avança 1,59%. Na quarta colocação, nós temos Embraer EMBJ3, R$ 85,67, avança 1,50%. Obrigada, Lucas. Em primeiro lugar, então, Braskem. Quero trazer uma informação antes da análise gráfica do Coutinho. Braskem salta na B3 com expectativa de novo acionista e programa de subsídios. O Luciano Costa vai comentar com a gente um pouco mais sobre essa informação na participação dele, mas só para dar um gostinho já para nossa audiência, duas notícias impulsionaram a forte alta das ações da Braskem nessa quarta-feira. Em primeiro lugar, está a notícia de Lauro Jardim, do jornal O Globo, de que o acordo para a transferência da participação da Novonor Odebrecht na Braskem para a IG4 Capital deverá ser assinado nesta semana. Além disso, segundo a nota, agindo em nome dos principais bancos credores, Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BNDES, a IG4 já selecionou a nova equipe de gestão da Braskem. Mais informações a gente destrincha com o Luciano Costa na participação dele, mas por enquanto, análise gráfica com Marcelo Coutinho. Braskem, vamos lá, pessoal. Recordar é viver. Braskem eu cantei ponto de venda a 8,32. Então, reitero, é a minha terceira passagem por esse papel hoje. O papel chegou a subir, inclusive, volta. A gente está praticamente no 0 a 0, 8,34. Comprados, bem comprados. Coloquem um stop. De novo, ponto de inflexão. Braskem deveria cair. Quem está comprado se beneficia de uma alta desde R$ 6,11. Por favor, não deixem devolver. E aí, mesma coisa, como eu estou numa linha do FIBO, colocou o stop, caiu, estopou na máxima, subiu, continua no jogo. Então ela é uma reação ganha-ganha dos dois lados. Só, por favor, não deixem Braskem solto. Coutinho, você já viu 3 vezes esse papel hoje, analisou 3 vezes, então tá chamando a atenção desde as primeiras horas do dia, né? Mudou alguma coisa desde a última vez que você olhou, Coutinho? Não, praticamente no 0 a 0. Olha só, vamos colocar no gráfico de 60. Ele praticamente deu uma pancada no início do dia, né? Pegando aqui o candle da abertura das 10 horas. Agora aqui às 11 horas a gente paradinho e aqui meio-dia paradinho. Praticamente lateralizado, Sandrinha. Obrigada, Coutinho. A gente segue então para a segunda posição, que é Smart Fit. Nesse caso também tem notícia, então acredito que você também já deve ter olhado, Coutinho, os papéis de Smart Fit, mas a gente traz novamente para nossa audiência. Vou passar só pela manchete, porque o Luciano Costa vai trazer mais informações também durante a participação dele. Pátria vai vender 830 milhões de reais da Smart Fit, metade da sua posição. Coutinho, com você a análise. Vamos lá, pessoal. No caso de Smart Fit, é baixista, né? O ativo cota R$ 24,30. Você tem aqui um longo canal de baixa. O ativo deu uma repicada no dia de hoje, sobe 1,84, mas o intraday do papel, quando você olha para o candle, o intraday desse cara é baixista, né? Então, Smart Fit, na verdade, teve um ouvinte nosso que perguntou, inclusive, que queria
encher o carrinho comprando Smart Fit, eu falei, olha, eventualmente segura a onda que você pode comprar mais barato, tá? Então assim, o papel ele faz movimentos muito longos, não é algo que vai acontecer agora, mas ele segue numa toada baixista. Se você quiser eventualmente algum tipo de referência para falar assim, o papel virou, você estaria falando de hoje Smart Fit acima de 2.533, tá longe. Então, por favor, atenção, cuidado, esse cara é baixista, o seu objetivo é R$ 21,64. O Lucas muito bem trouxe aqui que quem fecha o nosso top 3 de alta nesse momento é a Apvida, alta de 1,41%. A gente já trouxe a análise gráfica do Coutinho, portanto a gente vai para o top 4. Embraer chamando atenção, o ticker mudou, não é mais EMBR3, agora é EMBJ3, alta de 1,42% aos R$ 85,60. Coutinho, sua análise para Embraer. Olha só, Sandrinha, o gráfico de Embraer tá bem ruim, tá? Eu tinha cantado, inclusive, um pivô de baixa para Embraer, e aí ele acabou repicando aqui nos últimos 3 dias úteis, mas também não mudou muito não, tá? Se você pegar e tirar esse fibo daqui, você pode substituir esse cara tranquilamente por esse canalzinho aqui, ó. E aí a gente volta, ainda que eventualmente não de forma tão direta, a gente volta no mesmo canal de baixa. Então, Embraer, lateralizado na parte superior, venda, lateralizado com cunho baixista. Aí sim, se você quiser, pode traçar um novo fibo de baixa, vai traçar esse cara daqui. Embraer poderia ir, a gente sempre deixa desenhado para ver se bateu, né? Embraer poderia ir a R$ 87,00 e inflexionar para baixo. Então, comprados no curto prazo, beleza, o papel tem aí mais R$ 3,20 de upside até chegar nos 87, para depois nos 87 dar uma viradinha. Então, por favor, controla a sua operação, principalmente se a gente acertar, chegar perto de 87. Obrigada, Coutinho. Agora, olhando a ponta oposta no índice, quem mais recua nesse momento, olhando para a variação percentual? Em primeiro lugar, MBRF, queda de 4,33% aos R$ 22,52. Vamos entender essa queda de MBRF olhando pelo gráfico. Também temos em segundo lugar, na segunda posição de queda nesse momento, Açaí, recuando 3,36% aos R$ 9,20, brigando ali com Cogna pela segunda posição no top 3 de queda. Cogna do setor educacional recua 3,19%, R$ 3,64. Coutinho, começamos com a sua análise para MBRF. Tudo sob controle, Sandrinha. MBRF é para baixo está, o ativo cai 4,04%, a gente cantou isso. MBRF é aquilo, né? Dupla resistência, linha de fibo, leve queda posterior alta, a gente ainda está na leve queda, que não é tão leve, né? 4,5% quase, mas ainda tem mais espaço. Então, o problema não é nem a leve queda de 4%, o problema é até onde vai essa leve queda. Se você quiser cravar o valor desse cara é R$ 20,67. Então, o ativo cota 2253, 2067, você tem R$1, conta rápida, R$1,93, R$1,92 de queda para bater naquele suporte. Então, por favor, fiquem atentos. Comprados direcionalmente estão bem comprados, curto prazo vão sofrer essa correção. Coutinho, vamos aproveitar o setor de frigoríferos, dar uma olhada também lá em JBSS 32 e contemplar o pedido da nossa audiência. Se olhar para JBS, Coutinho. JBS também sem grandes alterações. Sob controle, falei que o papel poderia vir a inflexionar, inflexionado está. Então, bateu a 7,3, voltou, bateu a 7,3, voltou. Fez exatamente o que eu falei. Então, tá aqui, ó. Você tem essa região que é uma região de inflexão, o papel volta e isso é parte do problema para quem está comprado. A outra parte é que a manutenção desta inflexão vai te levar a R$ 67,00. Então, quem está comprado e não fez nada, por favor, faça, porque se tudo der errado, você vai assistir esse cara sair de 7,3 e ir para 67. Obrigada, Coutinho. Sua análise agora para o papel de Açaí 3, recuando 3,36%, R$ 9,20. Vamos dar uma olhada nesse cara. Açaí, a figura gráfica é antiga, isso aqui a gente pode jogar fora, não serve mais. Isso aqui a gente vai jogar para cá e esse cara pode deixar aqui, não tem problema. Açaí é baixista, canal de baixa. Açaí você tem uma formação gráfica já de reversão, você tem um fibo que já bateu no objetivo e você tem de novo a possibilidade desse cara pegar e fazer movimento de inflexão. Então é praticamente a análise do papel anterior. Comprados
nesta situação, passam a estar mal comprados. Ativo cota 9,22, objetiva 7,83. Tudo bem que você tem a possibilidade dele reverter, mas se ele reverter, ele vai reverter lá embaixo. Então, mesmo assim, você ainda vai amargar um calorzinho. Então, por favor, defendam suas posições de açaí. Coutinho, vamos também com Pão de Açúcar, Pecar 3, a sua análise, por favor? Vamos dar uma olhada em Pecar, vamos ver o que está acontecendo. Pecar está bagunçado, né? Então, recordar é viver. Vamos limpar esse gráfico para a gente poder explicar para vocês. Aqui o meu problema com o Pecar, por que eu não gosto desse papel? Primeiro, o valor baixo, né? Não é muito minha praia, eu não gosto de operar papel de R$3. E depois, que é um papel muito instável. Então, nota que Pecar, ele não cumpre as figuras gráficas que ele deveria cumprir, né? Então, você tem aqui, por exemplo, um envelopão de alta que não sobe. Aí aqui você tem um envelopão de baixa que ele pega e para. Aqui ele monta um envelope que ele meio faz uma figura de convergência. Então, assim, não é o tipo de papel que eu gosto. O Pecar está praticamente lateralizado num movimento errático, vamos colocar dessa forma. No curto prazo, né, a gente até comentou de manhã, né, beleza, esse cara aqui vai montar, ou ele pode montar um envelopezinho de alta, beleza, mas também, de novo, né, Pecar tudo pode acontecer. Então, eu acho que, assim, defendam a sua operação, porque se você pegar da mínima, o papel saiu de 2,71 a quase R$4, ok, né, eventualmente quem pegou essa pernada, para eventualmente isso daqui não virar, até porque como eu tenho essa figura de convergência, tudo pode acontecer, e esse cara resolver descer. Então, assim, é um papel que tem que ter stop curto, é um papel que tem que ter manejo de stop, é um papel que você tem que olhar a volatilidade em função dessas esticadas que o papel dá, mas definitivamente quem tá fora, para mim, Pecar não é opção. Seguimos no setor para falar de Grupo Mateus, também Coutinho Gemate, queda agora de 3,76% aos R$ 5,13, queda expressiva chamando atenção e no caso tem notícia, a ação de Grupo Mateus desaba após 1 bilhão de erro em estoque e pressão de governança. Eu vou pedir para o Lucas trazer mais informações, matéria da Adriane Matos, lá no portal Valor Econômico. Vamos entender essa história, Lucas. O Grupo Mateus está sob pressão por falhas de governança que expõe um modelo que enfrenta problemas por fraquezas em controles internos, 5 anos após a sua abertura de capital. Desde que comunicou que enfrentou problemas com a contabilidade de estoques e erros em inventário, a ação acumula queda de quase 14%, equivalente a uma perda de 1,9 bilhão de reais em valor de mercado. Segundo informado pelo grupo, na noite de quinta-feira, dia 13, a rede identificou 1,1 bilhão em estoques valorizados no seu balanço patrimonial de 2024, por conta de erros nos cálculos do custo médio das mercadorias vendidas, um dos pontos mais sensíveis nos balanços de varejistas nos últimos tempos. E que erro, hein? 1,1 bilhão de reais. Análise gráfica com você, Coutinho. O Grupo Mateus segue sendo punida, nota que o gráfico, inclusive, ele já cai desde julho 25, né? Então, assim, sem grandes novidades. O problema é que com esse novo cenário, o negócio meio que inflexionou, né? Então, o que já vinha caindo, cai mais, né? Ou seja, pega e dá uma acelerada. O papel cota R$ 5,13, a gente comentou, R$ 4,98 é um pit stop dele. Eventualmente, aqui é aquilo, né? Leve alta, posterior queda. Vide Rap Vida, não tem leve alta. Vide Onco 3, não tem leve alta. Então, quando o fundamento do papel fica muito pesado, esse tipo de operação especulativa acaba sendo depreciada. Então, fiquem atentos. Aqui a grande verdade é esse cara bater a R$ 4,98, 5 que o valha, e continuar derretendo. Nesta movimentação, para você ter uma ideia, o Grupo Mateus vai a R$ 3,95. Obrigada, Coutinho. O Fabrício Garcia ali pedindo MBRF, a gente já trouxe análise para o papel. Fabrício, se você puder voltar um pouquinho a transmissão, você confere a análise gráfica do Coutinho. Por aqui a gente segue com Cogna, que está no nosso top 3 de queda, recuando 3,46%, R$ 3,63 para o papel do setor educacional, Coutinho. Quando eu olho para a Cogna, assim, né, o papel subiu como se não houvesse amanhã, eu vou colocar só 2025 na tela, né? Cogna saiu de 1 e foi para 3,60, né? Então, logicamente, felizão. No curto prazo de Cogna, sim, Cogna deu uma rampada até maio. De maio a setembro, Cogna praticamente ficou no 0 a 0. E aí ele dá uma nova rampada e hoje e ontem o papel pega e se desloca. O que você analisa disso daqui? Essa figura, ela é uma figura de desaceleração. Ela ainda não dá para cravar que é uma figura de baixa. Então, o que eu vou falar para a Cogna? Você tem uma máxima 3,85, eu estou no meio do caminho. Você tem uma mínima 3,36. Comprados, bem comprados.
ok. Logicamente, aqui nesse meio pode acontecer qualquer coisa. O que não pode é Cogna perder 336, porque se ela perde 336, aí esse cara aqui vai virar um pivôzão de baixa. Aí pega e vai dar uma azedada. Então, defendam suas posições. Não vejo upside para Cogna, tá? Pelo menos dessa desaceleração com esse tipo de quebra. Mas, ok, seguem bem comprados, estão na parte superior do gráfico. Só defenda da eventualidade que esse cara resolva dar uma azedada. O setor educacional operando de forma mista agora, se a gente vê Cogna recuando 3,46%, a gente vê alta para Ânima, alta de 1,71% aos R$ 3,56. No verde também operam nesse momento Ser Educacional, alta de 0,99%, Vitro avançando 0,79% e CSED3, Cruzeiro do Sul, alta de 0,31%. E Dux cai 0,71% nesse momento. Então vamos passar pelo setor educacional, Coutinho, começando com Ânima, por favor. Quando eu olho para Ânima, a figura gráfica ela também é ruim, né? Então olha só, você tem uma alta, aí ele lateraliza, distribui, depois ele cai, depois ele lateraliza de novo, e aí ele meio que ameaça montar aqui um pivôzinho de alta no curto prazo. Então assim, o que eu vou deixar de Ânima para vocês? Eu vou deixar esse cara fibado como pivô de alta. Você tem uma compra a R$ 3,32, terceira linha bonitinho, isso foi no dia de ontem, e hoje sobe. Só que, de novo, em termos de gestão de risco, graficamente, beleza, mandou comprar. Gestão de risco, eu meio que eu iria leve. Até porque, de novo, papel de baixo valor unitário, não precisa encher a mão de uma vez só. Outra coisa, movimento longo, não precisa comprar tudo de uma vez. Então, assim, quem está comprado em Ânima tem a possibilidade, eu vou deixar desenhado no gráfico aqui, a gente acompanha na evolução das próximas semanas, que Ânima reverta. Quem quer comprar, ok, só por favor, eu não faria de uma vez só em função da amplitude do movimento. Obrigada, Coutinho. A gente segue no setor educacional. Olhar agora para a Edux, que cai 0,87%, Coutinho. Quando eu olho para a Edux tem uma formação gráfica muito semelhante à Ânima, né? Ela é baixista em algum momento e aí depois ela para de cair e reverte. A diferença é que a Ânima tem uma figura mais clara. Quando eu olho para a Edux, a figura de Edux para mim, ela ainda é baixista, né? Eu ainda tenho um pivôzinho de baixa, eu ainda tenho uma figura de convergência. Então, no caso de Edux, eu vou fazer uma análise mais didática. Eu vou simplesmente pegar e colocar esse cara num canal. 11,24, 14,38, formação gráfica de curto prazo baixista, então esse cara aqui montadão aqui num belo de um pivôzão de baixa, comprados passam a estar mal comprados em função disso, 12,54 iria a 11,24, chegando em 11,24 tem que dar uma olhadinha, ver o que vai acontecer em cima desse suporte, é um papel para ser defendido. Ser Educacional, Ser 3, Coutinho, alta de 1,10%, R$ 9,18 agora, qual a sua análise? Esse aqui está lateralizado. Quando você olha para ele, você tem praticamente um longo canal e faz um movimento aqui meio Hapvida, né? Olha o tamanho desse candle aqui. Se eu não me engano, esse cara foi 17%, 16,96. A formação gráfica dele, e aqui também tem uma aulinha, se você quiser, diferente de Hapvida, dá até para colocar os dois lado a lado. Quer ver? Deixa eu ver se eu coloco Ser aqui. E eu coloco o Hapvida do lado de cá para a gente poder dar essa aulinha. Hapvida eu vou colocar no semanal e Ser eu vou colocar no diário, não tem problema. Olha só a diferença de quando você faz uma operação especulativa, que é aquilo que eu falo, quando o fundamento do papel pesa, né? No caso de Hapvida, você tem a pancada, independente se ela é 16 ou 40, pouco importa, mas o respiro, né? No caso de Hapvida não teve. Então esse cara pegou, bateu e está isolado aqui na parte de baixo. No caso de Ser, a mesma coisa, caiu 16, bateu numa linha de Fibo e este cara repique. Aqui é aquela compra especulativa sob suporte, leve alta, posterior queda. Ser Educacional ainda é baixista, tá? Essa leve alta que eu chamo, né, a minha forma de dizer, ela geralmente é uma alta de um par de dias para posterior queda, então fiquem atentos. O candle de ontem, beleza, candle longo, o candle de hoje já meio candle pequenininho, spinning top, já jogou pavio para baixo, então stopem a tua operação de Ser também, abaixo de R$ 8,97 não deixa cair, se cair você teria R$ 8,37. Obrigada, Coutinho. Só trazendo informação para nossa audiência, que a Ser Educacional, essa queda que a gente está vendo aí na tela de 17%, aconteceu na segunda-feira depois de um balanço que o mercado não gostou. A reação negativa veio principalmente porque o desempenho operacional ficou abaixo do que os analistas das principais casas de análise esperavam, nesse caso, para Ser Educacional. Coutinho, seguimos com o setor de educacionais, para a gente finalizar com dois, então faltam dois papéis
Vamos com o Cruzeiro do Sul e na sequência a gente vai com o Vitro. Primeiro, Cruzeiro do Sul, Coutinho. Cruzeiro do Sul, cota R$ 6,40, formação gráfica bonitona, né? Aqui também não tem muito o que fazer não, Sandrinha, é só deixar subir, olha só, o ativo ele pega, faz um primeiro movimento de envelope, faz um segundo movimento de envelope, tá querendo fazer um eventual terceiro movimento de envelope, comprados, bem comprados. Ativo cota 640, objetiva 696, não deixa perder 632. Tá bonitão. Aqui, mais para mim, um ativo de manutenção. Não faria compra no último terço do movimento, né? Aqui é mais para você pegar e empurrar e deixar o cara subindo. Você não faz, geralmente, compras entre a segunda e a terceira linha, porque esse cara já tá esticado. Pode dar errado? Pode não só dar errado em termos de stop ou amplitude, mas esse cara geralmente aqui é uma região que ele lateraliza. E eu sou muito ligado em custo de oportunidade de dinheiro parado em operação que não anda. Então, eventualmente, você bate uma compra nesse cara e esse cara começa a ficar lateralizado. Ele nem vai nem volta. Então, aqui é mais manutenção realmente. 696 seria seu ponto de saída. Obrigada, Coutinho. Então vamos para Vitro. E olha que a gente não costuma olhar muito esse papel, hein, Coutinho? VTRU3. O que você enxerga? VTRU3. Dá uma olhada nesse cara. Ativo cota 1280. O gráfico tá meio sujão. Deixa eu dar uma limpada nesse cara. Você tinha um envelopinho aqui, que ele, na verdade, esse envelope ele é antigo. Tá, deixa eu refazer a análise, que essas linhas aqui já não servem mais. Na verdade, primeira coisa, esse cara tem movimentos longos, então ele deve ser visto no semanal, ponto número 1. Então, joga o gráfico para semanal. A fibada desse cara é daqui para cá. Agora ficou certo. Ativo cota 1280, bonitão, comprados bem comprados, ou bem compradas. Objetivo desse cara, R$ 13,75. Não faria novas compras. Você tem no curto prazo uma formaçãozinha de lateralização bonitona que joga esse cara para cima, mas não se esqueçam que vocês estão no meio de um fractal. Então você vai começar a entrar numa região de resistência. Então eu, para mim, faria mais manutenção, faria as compras parceladas, preço médio positivo, e as levaria a Uno 375. Coutinho, aproveitar que a gente falou um pouquinho do setor educacional, tem uma pergunta para você, uma pergunta pessoal. Uma pergunta, você está preparado? Não. Você como um bom pai de bebê... Não, você sempre fala que tá preparado, Coutinho, hoje você não vai estar? Tem que estar. Você como um pai de bebê da Fiboninha aí, tá monitorando o preço de escola, como é que tá? Cara, é sempre aquela loucura, né? Você tem em dezembro, você tem PVA, PTU, material escolar. Material escolar eu não sei, né? Na minha época era assim. O que seria o fundamental, primeira, segunda, terceira, quarta série. 100 lápis de cor, 4.000... eram umas loucuras. 4.000 folhas sulfite. Pois é, uns papéis diferentes. Não sei se isso ainda é hoje em dia, né? Sim. Mas na minha época, quando você comprava material escolar no início do ano, cara, era um saco e uma criança de 8, 10, 12 anos, entendeu? Tinha que comprar, sei lá, 100 não é, mas que seja tá bom. 40, 50 lápis, 300, 400 folhas. Então, assim, era um saco, cara. E isso custava uma fortuna. Sim. Na minha época, a gente comprava em atacadão, porque assim, você gastaria hoje, não sei, imagina, 3, 4 mil reais de material escolar. Deve ser uma loucura. Bem caro. Então, assim, agora, chegando no final do ano, os papais e mamães de plantão, eu não sei se mudou muito na minha época, mas deve estar mais... Comenta no chat aí, por favor, que eu tô meio desatualizado. Mas deve ser essa maluquice que era na minha época. As escolas pedem... Assim, e sem boi, você que levava nas costas. É quase o estoque da escola, entendeu? Assim, os alunos montam o estoque mesmo. operacional da escola. Criança com 5 quilos levava uma mochila de 10 sozinha pra casa. Na minha época era essa maluquice, entendeu? Olha lá, o Aurélio ali, ó, continua igualzinho o Coutinho. 50 papéis higiênicos. É por aí mesmo. Era uma loucura, assim, é muito caro, né? E aí você quer comprar material de qualidade, você tem o caderno de 5 e o caderno de 30. E aí você quer dar o caderno de 30 pro seu filho, o negócio exponencializa, entendeu? E aproveitando que a gente tá no setor educacional, tem uma polêmica também envolvendo o Enem. Vocês estão acompanhando o que tem acontecido? Até separei uma matéria aqui pra gente passar por cima. Eu tô comentando isso porque as minhas irmãs estão nessa época de Enem. Talvez algum espectador aqui da gente também tenha
passado por isso. O ministro diz que acionou a Polícia Federal por quebra de confidencialidade de pré-testes na prova do Enem, envolvendo o Enem. Só para trazer para nossa audiência, o ministro de Educação, Camilo Santana, disse na terça-feira que a Polícia Federal foi acionada no caso de anulação de 3 questões do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, de 2025, que ainda não foram reveladas, para investigar uma possível quebra de confidencialidade nos pré-testes do exame. Algumas questões devem ser anuladas, portanto, na prova do Enem. A gente segue acompanhando, imagina, né? Você se prepara o ano inteiro, tudo mais, aí acontece uma situação como essa. Aí a gente espera agora a decisão que vai ser tomada. Minhas irmãs comentando sobre uma possível uma anulação da prova do Enem, mas enfim, agora a gente vê pelo menos essa anulação de questões. Deixa aí no chat, comenta pra gente o que você tem acompanhado disso também. Mas por aqui a gente segue então falando sobre o mercado financeiro. Vamos acompanhar aqui as principais notícias do dia. Coutinho, quero trazer com você um pouco agora sobre o setor elétrico, pra gente falar um pouco sobre Copel. Separamos 3 notícias, eu e o Lucas Wood aqui também, pra gente trazer pra nossa audiência. Copel aprova pagamento de 1,1 bilhão de reais em JCP. Veja quem tem direito. Com você, Lucas. O pagamento será efetuado no dia 19 de janeiro de 2026, considerando a posição acionária registrada ao final do dia 30 de dezembro, sendo que as ações passarão a ser negociadas como ex-proventos a partir de 2 de janeiro de 2026. A Copel esclareceu que, excepcionalmente, em razão do processo de migração para um novo mercado, o pagamento do JCP será realizado no início do exercício subsequente, no caso em 2026. Obrigada, Lucas. A gente segue falando de Copel, tem mais uma notícia, essa agora no portal Valor Econômico. A Copel aprova investimento de 17,8 bilhões de reais nos próximos 5 anos, matéria do Felipe Lauren, lá no Valor Econômico. A Companhia Paranaense de Energia anunciou nesta quarta-feira que seu Conselho de Administração aprovou um programa de investimentos de 17,8 bilhões de reais, 17,8 bilhões de reais para o período entre 2026 e 2030, portanto 4 anos de intervalo. Segundo a companhia, a alocação estratégica será voltada ao fortalecimento da qualidade do serviço e ampliação da eficiência operacional, reforçando o compromisso com a geração do valor sustentável para os seus acionistas e clientes. Para o ano de 2026, a empresa projeta investimentos de 3 bilhões de reais, sendo que desses 1,9 bilhão será destinado à melhoria contínua da qualidade e excelência operacional da Copel Distribuição. Obrigada, Lucas. O último highlight para a gente trazer aqui: Copel alerta para risco de déficit na capacidade energética já na virada da próxima década. Matéria do Robson Rodrigues, da Isa Morena Vista, lá no Valor Econômico. Mais alguns destaques, Lucas. O diretor de Estratégia, Novos Negócios e Transformação Digital da Copel, o Diogo McCord, afirmou nesta quarta-feira que o setor elétrico brasileiro vive uma contradição. Embora haja atualmente sobreoferta de energia, o país pode enfrentar um déficit de capacidade para atender o pico da demanda já na virada da próxima década. As declarações foram dadas durante o Copel Day, evento que foi dedicado à apresentação do planejamento estratégico da companhia. Obrigada, Lucas. Vamos repercutir então essas informações no gráfico da Copel. A sua análise, Coutinho. Quando eu olho para a Copel 2025, você vê, né? O papel também foi bonitão, né? Subiu de janeiro a maio. Maio a setembro ficou no 0 a 0 e aí deu uma rampada agora no final do ano. Novembro, esse cara deve desacelerar e inclusive corrigir. Então, assim, quem está comprado em Copel, eu colocaria um stopzinho. A queda de Copel tangencia R$ 12,42 para posterior alta. E você tem uma queda grande, né? O ativo cota 1,334. Peraí que o Profit ele tem uma ferramentinha bacana para a gente ver o tamanho dessa queda. O tamanho dessa queda é quase 7%. Então eu acho que vale colocar um stop em Copel, tá? Se Copel perder aqui essa região dos 13,30, 13,20, porque senão você vai tomar menos 7 para chegar a 12,42 e aí eu vou ter que acertar para esse cara reverter. Se piorar, você vai perder mais de 7. Então, por favor, defenda a tua posição de Copel nessa lateralização. Se der errado, beleza. Então, você vai ter que primariamente buscá-la a 12,42.
Obrigada, Coutinho. O pessoal aqui no chat comentando. O Ike Grafista comentou aqui que a sua lancheira era que suco, pão com leite moça. Lanche Mirabel. Lanche Mirabel. De sobremesa. É isso aí, eu não Coutinho. conheço, não. Isso aí não é da minha época, não, Coutinho. Lindinho, ó. Lindinho. Vai no Google aí, bicho. Que chute. Não, que chute eu só sei que é, porque teve futebol, mas eu nunca tive uma que chute. Pão, o Ike até mandou, os mais novos ficaram boiando com a minha lista, realmente. Porque o Ike é da minha, o Ike é da minha safra, entendeu? Na minha safra, Coutinho, na do Lucas também, era suco capo, que a gente levava pra escola. Era muito bom. E é muito bom, né? Ainda muito existe, bom. as crianças ainda levam. Suco capo e aquele bolinha Ana Maria. Isso daí era, isso aí é clássico. era o nosso Lanche kit. Não, Ana Maria eu gosto. Ana Maria eu sei qual que é. Aquele que tem recheio no meio. É isso aí. Esse negócio é bom demais. É isso aí. Absurdo. Eu gostava muito de Clube Social também, mas aí é mais da modernidade, né? Não, Isso aí. social é Hoje a gente moderninho. já faz tempo também. Estão montando lanchinho aqui de escola e a gente morrendo de fome, meio de 56. Ninguém almoçou. Você já almoçou, Coutinho? Não, ainda não almocei, Ninguém não. almoçou por aqui ainda. Eu e o Lucas seguimos até as 3 da tarde. Daqui a pouco o Coutinho é liberado, mas antes, Coutinho, vamos passar pelo setor elétrico pra gente dar uma olhada por aqui. Chama a atenção nesse momento o CEMIG, queda de 2% pra CEMIG aos R$11,23. Vou pedir pra você analisar. Na verdade, o setor elétrico, pelo menos as companhias que eu monitoro aqui, todas no vermelho. A única que destoa é Light, que avança agora a 1%. Mas a gente tem CEMIG recuando, também Engie caindo, Eneva, queda pra Eneva também, e Taesa. Então, Coutinho, eu vou te pedir a análise agora de CEMIG e depois a gente passa por algumas outras do setor. Sua análise. No caso de CEMIG, eu deixei uma compra aqui a R$11,13, né? Setinha verde, pontos de compra. Só que nota que esse cara já fez uma figura de lateralização. Então essa compra, ela meio que fica preterida, tá? Então, se quiser fazer ok, eu só trocaria de verde para amarelo, mais como atenção do que com compra efetiva, porque esse movimento aqui, que era ou que deveria ser um movimento de reversão, ele vai meio que passar a ser um movimento mais longo, entendeu? Então essa compra aqui eu vou deixar ela como preterida, fiquem atentos a R$11,13, mas essa formação aqui ela meio que descaracterizou esse movimento e que te leva mais para baixo. Comprados em CEMIG passam a estar mal comprados, esse gap aqui acaba machucando, né? Ou seja, você transitava a 11, 12 reais, você passa a transitar a 11,50 para 11, ou seja, você tem uma queda nesse movimento, e essa formação gráfica aqui, ela é uma NVIDIA meio atrasada, tá? E também, de novo, te joga para baixo. CEMIG agora na mínima do dia aos R$11,22. Coutinho também chama atenção, queda expressiva nesse momento para Taesa. TAE 11 a unit, queda de 2,63%. Vamos analisar. No caso de Taesa, olha só, a gente falou dela também, o gráfico subiu de forma desorientada, tá? E agora ele desacelera. Esta retração aqui, isso aqui a gente pode até fazer ao vivo, deixa eu só achar o FIBO dele. Isso aqui, se eu não me engano, é a famosa terceira da terceira não passa. Ó, é isso mesmo, ó, R$44,80, da terceira não passa, essa daqui é a primeira, essa daqui é a segunda, essa daqui é a terceira. Então assim, não passa da terceira, e detalhe, quando não passa da terceira, corrige. Aqui, a probabilidade de lateralização, ela é menor. Então, Taesa, obrigatoriamente, vocês têm que estopar essa operação, zerar, colocar stop, defendê-la, fazer alguma coisa, porque a maior probabilidade que você tem de Taesa agora é um movimento de correção desse papel e vocês vão devolver. Então, por favor, algo tem que ser feito com esse cara. Obrigada, Coutinho. Fechamos o setor com Light, que destoa, e a pedido da audiência também, LIGT3, alta de 1,04%, R$5,85. Sua análise para Light, Coutinho. No caso de Light, tinha um canal aqui que é antigo, tá? E aí esse canal ele meio que se perdeu. Você pode até fazer aqui um overlap e jogar esse cara para um canal de baixa. Então assim, Light está em cima de um suporte a R$5,50, numa formação gráfica extremamente desfavorável para os comprados. Então, comprados de plantão, mesma coisa, defendam suas posições em Light. Você está na eminência de perder esse suporte. Nota que ele perde, ele recupera, perde, recupera, perde, recupera. Só que uma hora esse cara não vai mais aguentar recuperar. Por quê? Porque os movimentos de expansão, eles vão ficando cada vez mais longos. Então aqui fica no 0 a 0, aqui ele dá uma escapadinha, aqui ele dá uma escapada maior, chega uma hora que ele reassume a tendência de baixa. E aí você vai tomar calor em Light. Se você tiver dúvida, o gráfico do Brent tá assim, o gráfico
VEG tá assim, ou seja, são todos longos canais de baixa. Então, por favor, defenda a Light abaixo de 5,50. Obrigada, Coutinho. Agora há pouco, sinalização de mínima do dia para o Ibovespa, queda de 0,52%, agora 155.715 pontos. A mínima do dia, 155.650 pontos. Lucas, e como estão o mini índice e o mini dólar? Vamos nessa, Sandra. WNZ25, o mini índice recuando quase 0,5%, então acentua o movimento de queda para o mini índice desde o começo aqui do programa, 0,49% de retração aos 157.305 pontos. A máxima do dia, 157.185 pontos. Então por volta aí de 100, 150 pontos para a gente ter novamente a mínima do mini índice. Partindo pro mini dólar, o WDOZ25, R$ 5,34 é a cotação de momento, R$ 5,346. O patamar de máxima e mínima não houveram novidades, R$ 5,35 é a máxima, R$ 5,355 e a mínima do dia em R$ 5,33, R$ 5,332. Agora é a hora do nosso comercial TC News. Seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. 1h da tarde, 1 minuto. Coutinho, vamos analisar então alguma atualização no mini índice e mini dólar? Tem pouca coisa, Sandrinha. Olha só, pessoal, no caso do mini índice, lado direito, lado esquerdo, a gente voltou pro 130, né? Então a gente ficou transitando aqui um tempão no 630. Eu falei que era baixista foi, agora tá no 130. Então, de novo, a gente tem que ver o que vai acontecer com esse cara na região dos 130. Ele deveria cair ao no 56620, tá? Você tem pivôzão de baixa, tendência de baixa, tá tudo sob controle para operar a ponta vendida nesse cara. Mas se você pegar, né, a gente tá agora a 1h da tarde, então esse candle é o das 13, 12, 11, 10, 9. Esse aqui é o candle da abertura. Você vê que 4 horas a gente ficou praticamente transitando no mesmo valor, agora esse cara resolveu dar uma acordada. Então, ponta vendida para índice, a priori, e agora 130 passa a ser o seu suporte. No caso do dólar, sem alteração. Fundo no 328, topo no 358, lateralizado dentro do canal. Aqui não tem absolutamente nada para falar desse cara. Passou também pelo dólar, Coutinho? Passei aqui, ó, esse cara que tá aqui à tua direita, o 328 na parte inferior, o 358 na parte superior, e aqui que eu falei, né, você tem essa lateralização, você tem um mando de resistências na sua frente, o dólar me parece ponta comprada, se eu tivesse que pegar e olhar a figura, mas um risco um pouco mais alto. Então, por favor, stopem sua operação no dolinha antes de deixar ele solto. Boa, Coutinho, obrigada. Agora eu peço sua análise pro petróleo Brent. Saíram os estoques de petróleo bruto, queda de 3,426 milhões. A previsão era a queda de 1,7 milhão e o anterior 6,413 milhões. Petróleo Brent agora recua 2,36% aos $63,36, Coutinho. Qual a sua análise pro petróleo? Baixista, canalzão de baixa aqui, ó, cai como se não houvesse amanhã, cai desde julho 25. Ativo cota 6288. Já perdeu esse suporte, que é essa linha de longo prazo, que a gente colocou ela, que é praticamente o segundo semestre do ano, que era $66. Agora, 6288, azedando, você falaria do Brent a $59. Coutinho, muito obrigada. Para contemplar pedidos da nossa audiência, vamos passar também por ouro, por prata e cobre. Começando com ouro, Coutinho. Qual a sua análise para ouro? No caso do ouro, você tem uma lateralização ali, é um pivô de baixa, né? Já estava desenhado aqui baixista. 3.886. A formação gráfica ela ficou ruim pelo seguinte, deixa eu fazer o seguinte. Quando você tem topos e fundos descendentes, fica tudo certinho, né? Você tem esse cara caindo. Só que quando você olha o ouro que deveria cair, ou seja, teria esse suporte, e aí ele faria um triângulo descendente, né? Ou seja, ele sobe menos, sobe menos, sobe menos até que ele caia. No caso do ouro aqui agora, esse cara meio que virou, né? Ele tá fazendo meio que fundos ascendentes, aí ele começa a convergir. O ouro, ele
deu uma grande lateralizada na segunda metade, e agora ele volta a lateralizar de novo. Então, assim, a gente tá numa região que é muito extensa, você está falando de 3.800 a 4.300 dólares, isso é muito, e da forma que tá agora, esse cara meio que lateraliza convergindo, então difícil de falar. Enquanto não cair ou enquanto não perder os 3.800, beleza, a gente permanece meio nessa bagunça aqui altista. Mas, de novo, a formação gráfica também não ajuda. Obrigada, Coutinho. Seguimos, então, agora no mercado americano. Partimos para o mercado americano para a gente entender como estão os índices por lá. Coutinho, já vou pedir para você colocar na sua tela. Começando aqui com o Dow Jones, queda de 0,12% aos 46.034 pontos. S&P 500 avançando 0,40%. Nasdaq alta de 0,81%. E Russell 2000 alta de 0,19%. Coutinho, o que você enxerga para o índice? Os índices, né? Os índices americanos. Quando eu olho, Sandrinha, para esses 4, assim, né? Se você der um zoomzão, bom, os 4 índices saíram do canal de alta. Então, o mercado americano, a gente já não fala mais em mercado altista. Quando você pega esses 3 que eu tô dando zoom, vou deixar Russell 2000 de castigo aqui. Eu olho para Nasdaq, Dow Jones e S&P. Dow Jones caindo, faltam 500 pontos para bater nesse suporte. Quando eu olho para S&P caindo já com pivô de baixa, falta 150 pontos. Quando eu olho para Nasdaq mais acelerado, a gente está a 24.600 contra 23.900, 700 pontos de queda. Então, assim, quando eu olho para o mercado americano, isso a gente já vinha falando já há minimamente umas 2 semanas, né? A gente saiu do ralizão de alta, o mercado americano todo lateraliza e agora a gente começa, ainda não está falando em queda, a gente ainda não está falando em derrocata do mercado americano, mas beleza, o mercado americano parou de subir, entra numa longa distribuição e agora a gente tem a parte baixa dessa distribuição e agora o próximo ponto é ver o que acontece. Então, falei agora, inclusive, acabamos de gravar a CME, quem está comprado no mercado americano direto ou indiretamente, por favor, defenda. Russell 2000, esse está até um pouquinho pior, né? Você vê que esse cara já perdeu o suporte, já saiu do canal, então quando eu olho, aí sim, fazendo um fechamento para os 4 índices, Dow Jones, S&P, Nasdaq, Russell 2000, você vê que o mercado americano, ok, a gente decreta o término da alta, a gente vai para essa lateralização agora, que é no longo prazo um possível ponto, ou pode ser um possível ponto de virada, e aí pede atenção. Logicamente tem papéis que individualmente destoam, mas no geral é cautela para todo mundo. Obrigada, Coutinho. Sinalização de mínima por Ibovespa, queda de 0,60% na mínima do dia aos 155.581 pontos. Coutinho, no mercado americano, a gente dá uma passeada por Nvidia e também Tesla. Quero passear também pelas Big Techs, pelas 7 magníficas, com certeza, mas Nvidia agora avança 2,47% e Tesla alta de 0,94%. O CEO, tanto da Tesla quanto da Nvidia, participam agora de um evento no qual Donald Trump deve comparecer também às 2 horas da tarde. O Trump ele deve discursar no Fórum de Investimentos dos Estados Unidos e Arábia Saudita no Centro John F. Kennedy para Artes Cênicas. A gente segue monitorando por aqui, qualquer destaque importante a gente traz para nossa cobertura, mas por enquanto vamos com a análise gráfica, Coutinho, de Nvidia. Quando eu olho para a Nvidia, eu coloquei no gráfico de 60, tá, pessoal? Então é um pouquinho de longo prazo e um pouco de curto. Nvidia é aquilo que eu falei, né? A formação gráfica, ela é extremamente desfavorável, né? Então, você tem esse suportão aqui no 178 ou 182, se você quiser usar, pouco importa. E aquilo, né? Quando sobe, sobe menos. Então você vê que a Nvidia não consegue subir. Logicamente, ok, a gente tem resultado aí no final do dia. Amanhã, dependendo da percepção do mercado, sobe muito, fica no 0 a 0, cai muito, e aí tem que ver como o mercado vai precificar o balanço de Nvidia, mas se eu for olhar neste movimento, que já é um movimento praticamente de todo o mês de novembro, Nvidia é para baixo. Então reitero, fiquem atentos, não pode perder essa região de 178 a 182, se perder azeda, e vai mostrando fraqueza. Você vê que toda vez que ela repica, ela sempre volta mais baixo. Em algum momento esse vértice afunila e esse cara vai descer. Obrigada, Coutinho. Muito bem colocado. Expectativas altíssimas para o balanço hoje de Nvidia após o fechamento do pregão. Seguimos a sua análise gráfica, Coutinho, com Tesla agora. O que você enxerga para o papel? Quando eu olho para a Tesla, a gente também já comentou desse cara no seguinte sentido, né? Subiu, lateralizou, isso aqui chama distribuição, parte superior do gráfico, e agora a gente está esperando esse cara descer. Quando eu olho para a Tesla é para baixo. Tesla tem um leve
deveria ter, né? Um leve movimento de alta, então se tem para cima, para queda. Tesla, no seu corpo, ela é baixista, $382, o objetivo de Tesla é $326. Eu tenho aqui, ou eu tinha a possibilidade de uma alta para correção. Esses dois candles meio que já estão invalidando essa alta, então eu vou tirar a figura que seria um pivô de baixa para montar um envelope de baixa. De qualquer forma, as duas figuras de Tesla são para baixo, movimento longo, ou seja, movimentos inerciais para esse cara virar, não é num candle só que vai virar. Então, comprados em Tesla, lá fora ou via B3, também, por favor, se defendam. Obrigada, Coutinho. Acaba de sair um destaque em agências internacionais do Elon Musk, ele dizendo que a XAI e a Arábia Saudita estão desenvolvendo um projeto de 500 megawatts com a NVIDIA. Nós já trouxemos análise gráfica de NVIDIA, também de Tesla. Agora, para fechar o trio de alta, pensando nas séries magníficas, vem Alphabet avançando 4,5% agora, Coutinho. Sua análise para os papéis de Alphabet. Lembrando que a gente teve a empresa de Warren Buffett colocando posição, aumentando a posição aqui em Alphabet, agora avançando 4,45%, Coutinho. No caso de Google, né? Google a gente mandou super bem, né? Google, inclusive, já bateu no objetivo hoje e já voltou. Recordar é viver. Eu falei que Google ia a $304, foi a $304 e chegando lá poderia reverter. Então você vê que Google se comporta bem. O ativo agora faz o movimento de correção em função do toque numa linha de FIBO e agora é a mesma historinha, leve queda, posterior alta. O intraday de Google deveria ser baixista até pegar e reassumir. Comprados permanecem bem comprados. Falamos de manhã cedo da eventualidade de você querer comprar Google. Não tem necessidade de comprar tudo de uma vez, o movimento é longo. Esse envelopão aqui, inclusive, pode ser visto no semanal. Então, quem quer comprar Google, ok, sem problema nenhum. Compras pequenas, parciais, preço médio positivo. O movimento de Google neste segmento é $324. Obrigada, Coutinho. Nas magníficas ainda, só que agora no vermelho, a gente vê Meta recuando 1,81%, Amazon queda de 0,53%, Microsoft retraindo 1,05%. A gente começa então com Meta, Coutinho, sua análise. Bom, Meta é para baixo, a gente também já tinha falado, pivôzão também já está desenhado. Meta pegou, desacelerou na primeira linha, peraí que eu esqueci de clicar aqui. Desacelerou na primeira linha, deve desacelerar na segunda linha e deve cair. Comprados em Meta nesta situação passam a estar mal comprados. O objetivo de Meta $528,18. Formação gráfica extremamente bem desenhada. Isso aqui é uma mega estrutura de baixa. Então, Meta, por favor, quem está comprado tem que fazer alguma coisa. Amazon, Coutinho, queda de 0,67% agora para Amazon. No caso de Amazon, deixa eu só ver qual que eu vou pegar. Vou pegar a da Active, pode. No caso de Amazon também, né? A gente também tinha cantado baixa para o papel. A baixa vai se concretizando. Você tem a Amazon cotando $221,40. A Amazon bateu na primeira linha do FIBO, bateu na segunda linha do FIBO. Você tem a terceira. O que pode acontecer com a Amazon? Diferente de Hapvida, que você tem estrutura, a Amazon pode eventualmente pegar e dar uma chance para os comprados. Leve alta para posterior queda. A Amazon ainda é baixista, eventualmente pode dar uma respirada aqui, mas a Amazon mantém o seu objetivo a $205. Microsoft recuando agora 1%, Coutinho. Seu olhar para Microsoft, o que você enxerga no gráfico? Vamos trazer também o próximo pedido é o pedido da audiência que o Arthur pediu, Palantir, mas agora a gente vai com Microsoft, Coutinho. Bora. No caso de Microsoft, canalzão 488555, figura gráfica de Microsoft, ela é desfavorável. Lateralização na parte superior é venda. Quando você tem uma venda e aí o gráfico vai lá e coloca um envelopão de baixa, a coisa ela pega e dá mais uma azedada ainda, né? Então, Microsoft a priori é para baixo, se distanciando desta linha a $492 azeda. Nota que no dia de ontem tentou, ficou no 0 a 0, hoje meio que para em cima do caminho. Então, comprados em Microsoft nessa situação passam a estar mal comprados. Por favor, coloque um stop nessa operação. Agora sim, Coutinho, pedido da nossa audiência, o Arthur pediu Palantir. Palantir recua 0,51%. Vamos fechar a nossa caixinha dos Estados Unidos com Palantir, Coutinho.
Palantir deu uma azedada, né? Eu lembro que quando eu falei de Palantir, inclusive esse FIBO aqui ele já pode ser atualizado. Quando saiu o resultado de Palantir, eu falei que podia fazer uma nova compra em função do desconto, né? Recordar é viver. Palantir tirou nota 9,5 nos resultados e o pessoal queria 10. E aí Itubi também no mesmo dia ou na mesma semana teve o mesmo efeito. E aí eu falei, pessoal, eu acho que como você ainda tem um viés altista para Palantir, pode pegar, bater uma compra e esse cara repicar. Isso foi válido somente até aqui, ó, porque a gente não revisitou o papel depois. Esse cara, ele fez esse gap e aí ele pegou, a minha entrada era no 183, e esse cara pegou e demorou um pouquinho para respeitar. E aí ele foi e respeitou. O problema é que Palantir parou de respeitar aqui. E aí esta figura que poderia ser um novo respiro altista, dando continuidade a essa movimentação de alta, esse cara azeda. Então esse call fica preterido. Agora você já tem inclusive montado aqui uma figura de pivô de baixa. Então essa posição que eu reiterei, assim como todas as posições de quem está posicionado em Palantir tem que ser cuidadas. Palantir perdendo $169 dá uma azedada, já perdeu, cota 166. Então, por favor, fiquem atentos quem está posicionado nesse cara. Obrigada, Coutinho. Eu falei que a gente ia fechar a caixinha dos Estados Unidos, mas o Lucas me alertou que tem pedido de Oracle, não é isso, Lucas? Exatamente, Sandra. O Bruno Madri aqui, DDD 11, final 6585, ele pediu Oracle, Coutinho. Vamos dar uma olhada. Oracle ele era baixista, deixa eu ver se mudou alguma coisa. Não mudou praticamente nada. Oracle cota $224,32. Oracle tinha um canal de baixa que na verdade já piorou. Se você pegar Oracle agora, esse cara passa a ter uma segunda inflexão que a gente não dá nem para traçar direito. Eu vou colocar aqui mais para efeito didático, tá? Ou seja, o que estava caindo passa a cair mais. Então nota que o Oracle, do jeito que tá, ele dá uma acelerada. Desacelerou aqui nessa linhazinha do FIBO, beleza, não significa muita coisa. Oracle permanece baixista. Eventualmente o que acontece aqui é leve alta para posterior queda. Oracle deveria cotar algo próximo de $196. Nesta situação, comprados no curto prazo tem a chance do respiro, mas no geral Oracle permanece baixista. Você tem dois canais, um canal primário e um canal secundário jogando o Oracle mais para baixo. Obrigada, Coutinho. Vamos partir agora para os criptoativos. É um pedido da nossa audiência, Bitcoin. Agora queda de 3,75% para o Bitcoin. Vou te endereçar esse pedido, Coutinho, e também na sequência você já passa para a gente por Ethereum e Solana também, mas começando com Bitcoin, a sua análise. Vamos lá, pessoal. No caso do Bit, no Bit a gente arrasou, né? O Bit era para baixo foi. Chegou finalmente naqueles $89.467. Já fez o leve alta para posterior queda, a leve alta tá aqui e a posterior queda tá aqui. Então o Bitcoin, ele a priori se reassume como ativo em tendência de baixa, deveria retestar os $89.467. Inclusive eu lembro, teve um ouvinte que perguntou novamente, né, queria encher o carrinho para comprar Bitcoin. Eu falei, respira porque você vai comprar mais barato, né? Então o Bitcoin agora deveria retestar esse 89.467, você teria uma nova chance de comprá-lo a $80.780. Só não vejo o Bitcoin cair de uma vez. Por quê? Porque como você tem dois suportes, idealmente esse cara, ao invés de cair, o que ele vai fazer? Ele vai primeiro lateralizar para depois cair. Então o Bitcoin poderia seguir aí numa figura um pouquinho mais tênue, mas de novo, o seu viés permanece baixista para esse cara. Quando a gente fala de Ethereum, o Ethereum sumiu. Deixa eu achar esse cara aqui, ETHUSD. Quem sabe faz ao vivo, tá lá, achei. No caso do Ethereum, cota $2.957, também sem grandes alterações, né? Canalzão de baixa, pivôzão de baixa, tudo para baixo. Ethereum já fez o seu primeiro toque a $2.900, repicou, agora está fazendo o segundo. Aqui, geralmente, esse cara vaza. Então, o Ethereum deveria ser baixista, deve realmente retestar esse cara e cair. O próximo objetivo de Ethereum, $2.547. Para terminar,
a gente vai falar de Solana, sem grandes alterações também, praticamente a mesma figura gráfica dos outros dois criptoativos. Solana $134,29, canalzão de baixa. Esse cara bateu na primeira linha, subiu, bateu na segunda linha, subiu, vai bater na terceira linha. A priori, o objetivo de Solana, $89,44. Coutinho, muito obrigada. A gente, nossa, uma bateria aqui de análises, Acho que eu nunca fiz tanta análise na minha vida, Sandrinha. O tempo inteiro aqui Depois sem eu vou parar. assistir o vídeo, mas aqui hoje vai dar umas 60, 70 análises. Caramba, Coutinho, de fato. Hoje eu aqui realmente foi pedindo um recorde, atrás do outro pra contemplar nossa audiência também. Você acha que parou por aqui, Coutinho? Bora? Não, ainda tem mais. Reta final da participação do Coutinho, uns 10 minutinhos, 15 minutinhos com ele aqui ainda com a gente. É o momento de você, ouvinte, que ainda não foi contemplado, porque a gente tenta sempre trazer assim que possível, assim que cabe na nossa cobertura o seu pedido. Mas então chegou o momento de fato para os pedidos da audiência. Convido você a mandar o seu pedido no nosso chat do YouTube. Aqui você pode conversar com a gente também, interagir. Não esqueça de deixar o seu like. Coutinho, você não pediu o like aqui ainda não, né? Pessoal, extremamente importante Muito para importante. homenagear o nosso querido pescador. O excelente trabalho que a Sandrinha faz. Quanto que é 2.000 likes? 2.000 likes a nossa Tá vendo meta. quanto? Mais de 1.700, um pouquinho Então faltam mais. 300 likes, pessoal. Isso aí. Então, 300 likes em homenagem a esse programa maravilhoso que deixa vocês extremamente bem informados. E eu acho que de verdade é um recorde. Eu acho que eu nunca fiz tanta análise na minha vida. Coutinho, vamos seguir com a análise então. Bora. Mais análise por aqui. Então, nossa audiência pode mandar no chat do YouTube e também no WhatsApp DDD 11 número 9 3726 1318, que o Lucas tá de olho e já tem pedidos por aí, né, Lucas? Qual o primeiro pedido? Perfeito, Sandra. Eu dei uma olhada, não teve um espectador específico, mas assim, uma galera tá pedindo desde ontem, Coutinho, BB Seguridade, BB SE3. Eu peguei um exemplo aqui, foi o Alexandre Tomás, mas eu já vi pelo menos uns 10 pedidos desde ontem aí no chat, então vamos contemplá-los, por favor. Vamos Vamos nessa. dar uma olhada, ver o que tá acontecendo com esse cara. Vamos jogar esse cara no diário, vamos dar um zoomzão, vamos ver o que tá acontecendo. Olha, o gráfico de BB Seguridade, deixa eu só dar uma olhada rápida no gráfico de BB S3, só pra eu lembrar, porque faz tempo que eu não olho esse cara. Tá bom, já vi um, agora eu vou ver o outro. Tá. No caso de BB Seguridade, é assim, né? O ativo caiu, né? Deu aquela guepada, que foi a mesma guepada dos 18 de BBAS3, deu uma lateralizada e ameaçou dar uma acordada agora nessa região de R$33. Quando eu pego, vou dar uma limpada nele. Quando eu pego e olho para BB Seguridade, você tem um movimento leve de acumulação, né? Que é aquela lateralização na parte de baixo do gráfico. E esse cara tá querendo fazer alta sensível, né? Quer começar a acordar. Eu acho que assim, comprados estão bem comprados. O curto prazo de BB Seguridade me incomoda, tá? E de novo, esses movimentos de convergência, eles são terríveis. Mas beleza, eu acho que assim, você pode cravar o fundo desse cara, 3302, perdeu 3302 a Zeda, compraria eventualmente acima da minha máxima, 3440, porque aí você tem a formação do envelope de alta e aí você compraria com mais conforto, não precisa encher a mão. Você está na parte inferior do gráfico, você está no início do movimento de alta para BB Seguridade, se subir. Então, assim, dá para você fazer compras pequenas, parciais, preço médio positivo. A verdade, preço médio é sempre positivo, não existe preço médio negativo. E aí, beleza, você vai empurrando o papel para cima. Eu só faria acima de 34,40, porque como a figura gráfica aqui dentro do canal, ela tá ruim, o risco que você corre é bater uma boleta a mercado aqui agora e esse troço ficar lateralizado. Então, troca lucro por direção, perde um pouquinho de lucro, mas compra esse cara acima do 3440. E aí você vai lá, fraciona a sua entrada e você vai empurrando esse cara para cima. Vamos nessa então, Coutinho, vamos começar a contemplar os pedidos da audiência de um setor específico, vamos começar com varejo. O próprio Bruno Madrid tinha mandado a questão da Oracle, mas ele também colocou paralelamente a isso, Meli 34, Mercado Livre, então vamos começar o setor de varejo com Meli 34. Bora. No caso de Meli 34, assim, né, o gráfico é baixista, você tem um FIBO gigante de baixo, inclusive esse gráfico aqui tem que ser visto no semanal, né, assim, no diário não faz muito sentido vê-lo. O ativo cota 9237. O objetivo desse cara, ele é 8396. Então você tem um longo canal, tocou na linha, subiu, primeira, tocou na segunda linha, subiu, e agora tá indo pra terceira, inclusive já perdeu a segunda. Então assim, eu acho que Mercado Livre, quem quer comprar, eu aguardaria. Eu acho que você vai comprar esse cara melhor a R$83, o ativo cota 92 seriam R$9 num papel de 90, é 10% de calor que você vai tomar. Então eu aguardaria uma compra nessa região aqui,
para eventualmente você comprar. Se a ansiedade for muito grande, ok, compras pequenas, parciais, preço médio positivo, é sempre a mesma história, é sempre a mesma estratégia. Mas graficamente falando, o que eu vejo de Mercado Livre agora é esse cara pega, repica, faz leve movimento altista, inflexiona e volta para baixo. No curto prazo, ok, você até pode se beneficiar, mas no curto prazo ele é baixista. Se você quiser um gráfico, comparação, olha o gráfico de VEG, é praticamente a mesma estrutura. Perfeito, Coutinho. Vamos então contemplar agora um outro pedido do setor de varejo, de setor de vestuários, calçados, enfim, Alpargatas Alpa 4. Alpa 4, esse faz tempo que eu não vejo, vamos dar uma olhada nesse cara. Vamos embora. Clique zoomzão. Alpargatas tá bonitão, hein? Olha só, o ativo pegou, subiu, corrigiu o pianinho, foi na terceira linha pianinho, sobe, lateraliza, sobe. Tinha aqui um fractal que já não precisa mais dele, já passou. O ativo cota R$ 11,09, comprados, bem comprados. Objetivo de Alpargatas 1154, 1282. Novas compras a critério, graficamente não é lá aquela coisa, mas beleza. Aqui, forçosamente, as compras têm que ser fracionadas também, em função do tamanho do movimento. E aí você tem o primeiro pit stop a 11,54, o segundo pit stop a 12,82. Mas nesse caso aqui, quem está comprado está extremamente bem comprado. Coutinho, vamos dar uma volta rapidinho no setor farmacêutico, até para aproveitar, contemplar quem é membro do canal, assim como eu disse aqui na abertura do programa. Você que tem o selo verdinho aí do lado do seu nome, paga o valor mensal ali de R$ 7,99, um valor simbólico. Você tem preferência na hora da gente passar suas perguntas aqui para os nossos contribuidores. Então vamos com o pedido do Daniel Pagninho. Coutinho, pague menos. Pague menos. Deixa eu pegar o ticker desse cara. PGMN3. Bora. Dá um zoomzão nesse cara. Diário, movimento longo, FIBA é o anterior, 4,99 canal. Tá. Pague menos eu faria o seguinte. Vamos dar uma limpada nesse cara. Pague menos você tem um envelopão, né? Sobe, longa lateralização, subiu. Aqui ele pegou e deu uma rampada. Aqui você tem duas opções. Você pode ver no curto prazo ou você pode ver no longo. Eu vou fazer as duas para você. No longo, você vai fibar esse cara daqui para cá. E aí você tem um ponto a R$ 4,82, que inclusive já passou. Então você vê que esse fibo aqui ele não é suficiente para pegar, você teria que pegar ele mais longo. Mas mais longo ele fica desproporcional, tá vendo? Essas pernas muito longas aqui não é muito minha praia. E aí também não vai resolver seu problema, porque ele te dá um ponto de venda a 5,10, o ativo cota 5. Então o que eu faria nesse caso? Eu faria o inverso, eu vou para o gráfico de 60. Se eu não consigo enxergar no longo, eu passo a procurar no curto. Quando eu vou para o gráfico de 60 minutos, aí esse cara tá bonitão. Por quê? Porque no gráfico de 60... você consegue enxergar as movimentações e as inflexões dele. Então, por exemplo, quando eu olho para Pague Menos agora, o ativo cota R$ 5,00, ele tem aí leve correção 4,82 posterior alta, e aí você tem lá 5,22, 5,37, 5,62. Então, no seu caso, você já deve estar num belo lucro. Eu protegeria esta operação abaixo de 4,82, que é onde ela azeda. Se estopar abaixo de 4,82 é o ponto de saída que você vai usar. Se continuar subindo, aí o céu é o limite. 5,22 é o primeiro ponto de toque. 5,62 nessa formação é o último ponto de toque. Coutinho, partiu então agora setor de construção civil com Plano e Plano, PL3, pedido aqui do nosso queridíssimo Reginaldo. No caso de Plano e Plano, vamos dar uma olhada, ver o que a gente tinha programado para esse cara. Plano e Plano, você tinha duas vendas. Você tinha uma venda no curto e uma venda no longo. Ele vendeu na longa, olha só. O que eu falei de Plano e Plano? Esse cara poderia subir, vender a 16,01 e cair. Foi exatamente o que aconteceu. Ele fez um pivôzão de baixa. Plano e Plano é ponta vendida, passa a ser ponta vendida. O ativo cota 1,492. Objetivo de Plano 1,373. Comprados, mal comprados, por favor, atenção. Tá? Agora esse cara deveria fazer esse movimento para chegar em 1,373 e azedar mais ainda com o objetivo 11,45. Se você está comprado em Plano e Plano, por favor, faça algo, porque esta formação gráfica definitivamente não é atrativa para compra. Perfeito, Coutinho. Vamos então seguir no setor de construção com Elbor, né? Que atua ali no segmento de médio alto padrão. Então, HBOR3 Elbor. Bora. Elbor tinha a mesma coisa que Plano e Plano, só que é invertido. Olha só, gráfico aqui eu vou colocar no semanal.
E aí, Elbor, eu dei 2 pontos de compra, né? Você tinha 3,17 como primeiro ponto de inflexão, não foi. E Elbor agora desacelera a 2,47. Então, Elbor agora vai também para a retração de 61,8. Você tem um pontinho de compra aqui. Quem gosta desse tipo de operação, graficamente falando, ok. Cuidados. Fibo longo, semanal, movimento inercial, não precisa encher a mão, ponto número 1. Ponto número 2, ativo de baixo valor unitário, também não precisa alavancar. Ponto número 3, o upside dele é longo. Então, se você pegar agora, se só este pedacinho de Elbor der certo, o upside é 50%. Então, pelo amor de Deus, não precisa pegar e encher a mão de uma vez. O stop pode ser curto, abaixo de 2,47. Ibovespa renovando mínima do dia, queda de 0,63% para o índice, mínima do dia 155.502 pontos. Mini índice cai 0,60%, 157.145 pontos. E o dólar WDOZ25 avançando 0,20% nesse momento, R$ 5,349, R$ 5,35 para o WDOZ25. Coutinho, sua última análise, seu último destaque aqui pra gente, mini índice e mini dólar. Vamos lá. Só dando uma passada no Ibov, aproveitando que o gráfico está aberto. Pessoal, olha só. O Ibov aparentemente cansou, né? Porque assim, enquanto o Ibov vinha nessa alta desenfreada, beleza. Enquanto o Ibov vinha lateralizado, beleza, envelopão de alta. Esta perda no dia de hoje, ainda que o dia não tenha terminado, né? Caso o dia termine em algo com esta cara, aí, beleza, amanhã a gente vai, amanhã não, né? Sexta-feira a gente vai pegar, vai refibar, e aí nós vamos começar a discutir a queda do Ibov. Então, se você está comprado em ativos beta positivo, que são ativos que andam em função da movimentação do índice Ibovespa, por favor, né, de forma proativa, cuidado com as tuas operações, porque se o Ibov fechar assim, se o mini índice fechar assim, nós vamos ter que refazer este gráfico, e esse gráfico ele se torna baixista entre sexta-feira e a semana que vem. Para eu me despedir de vocês, índice dólar. No caso do índice, a gente está ainda no 0 a 0, esperando aquele rompimento no 130 que não ocorre, mas de qualquer forma mantenho o meu call. O índice ele é para baixo, tem que só aguardar o rompimento do 130, objetivando 620 ou 155,500 no longo, pivôzão de baixa, então tudo sob controle por aqui, vendido só por favor. Atenção com essa vol adicional no 130. E no caso do dólar, o dólar lateralizado, e o dólar eu vou me despedir de vocês no 0 a 0. O dólar não tem o que fazer. Falei que o movimento me parece um movimento de ponta comprada para a moeda americana, mas também, de novo, numa figura gráfica ruim. Então, o índice ok, me parece mais direcional. O dólar aí gera minhas dúvidas, e aí, em função dessa dificuldade, ela se reflete, no caso de vocês, em cautela, dado que você tem figuras ruins, tanto para um quanto para outro. Obrigada, Coutinho. Você tá louco pra se despedir da gente, né? Jamais eu estaria... Tá louco pra ir embora, né? Não, pra me despedir de vocês. Jamais, Sandrinha, jamais. Você quer ir almoçar, né? Não, eu vou ficar até as 3 agora. O Lu pode ir embora, não tem problema. Tá dispensado, entendeu? Você aguenta mais análise? Análise gráfica, Coutinho? Mais? Vamos bater o recorde? Eu cheguei aqui às 9. Ô, Coutinho, verdade. É isso mesmo. Conta no dia quantas análises técnicas, hoje, quantas análises gráficas você fez. Mas eu queria te pedir um minutinho mais do seu tempo. Será que é possível? Sempre. Um minutinho só pra gente olhar pra EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia, que tá chamando atenção, queda de 10,40%. A gente vai conversar com o Luciano Costa, ele vai trazer mais informações pra gente, mas EMAI tem 140 milhões de reais em CDBs no Let's Bank do Banco Master, uma empresa também, assim como a Oncoclínicas, tem exposição, e hoje a gente vê essa queda expressiva de 10,40% para EMAI. Coutinho, sua análise. Aqui o CFO deve estar com dor de cabeça hoje, né? Então é aquela coisa. Primeiro que quando você olha o histórico do papel, o histórico do papel em si já diz. E aí, beleza, acontece alguma coisa, né? Setembro, outubro, o papel ele pega, dá uma arrancada de 24 para 40. Você até tinha duas figuras bonitonas, né? Você tinha uma figura de cunho altista aqui, você tinha uma outra figura de cunho altista ali, e aí eis que a verdade aparece, né? Então o mercado pune, o ativo cai 10%. Você ainda graficamente não tem, inclusive, uma figura de reversão. Esse candle em si, ele não deforma, ou ele não acaba
com a minha formação gráfica. EMAI ainda é autista. Agora, logicamente, aqui, vide Rapvida, vide Oncoclínicas, vide todas essas situações onde você tem um outlier do mercado, isso aqui dá uma bela penalizada. Então tem que ver agora como o mercado fecha, como esse cara vai se processar na sexta-feira, e aí sim, eventualmente eu posso ter aqui a construção de uma figura gráfica que comece a deteriorar esse movimento de alta que a gente tinha para a EMAI. Ufa! Agora sim, Coutinho, muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. Agora sim, tá liberado pro seu almoço, tá liberado pra se despedir da gente, e você se despede aqui com 1.800 likes, viu? Nós aumentamos o nosso número de likes. Muito obrigada, viu, Coutinho? Até mais, meu amor, até sexta-feira, né? Até sexta-feira, tamo estamos junto. juntos. Pessoal, boa tarde pra vocês, um abraço, tchau, Lucas, tchau. Valeu. Pessoal. Não. Tava demorando, Olha Coutinho. quem é. Não. Vaza? Não. Vaza! Agora ele vai ficar, Leozinho, e agora? Não, ele não deixa, coitado, daqui a pouco eles vão brigar comigo. Tchau, pessoal, boa tarde pra vocês. Tchau, Coutinho!